Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa catequese. Sempre estamos nesta sessão em que estamos lendo, meditando, refletindo, partilhando esse importante documento do Papa Francisco, fruto do Sínodo Mundial sobre a Juventude, realizado com o Papa. Então, cada encontro é sempre um encontro com os sentimentos, com a realidade dos nossos jovens, mas é uma carta escrita para todo o povo de Deus. Quem tem acompanhado, como esse texto certamente tem contribuído para os pais, para os adultos, para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos a participação aqui de uma jovem, ela vai se apresentar. Meu nome é Euane, sou da comunidade Nossa Senhora Aparecida, sou coroinha e participo da Pastoral da Juventude, Grupo Juape. Tudo bem, Ioane? Seja bem-vinda. A sua participação aqui nesta catequese é muito importante para todos nós. Portanto, comece aí para nós esta leitura. Como se vive a juventude quando nos deixamos iluminar e transformar pelo grande anúncio do Evangelho? A juventude não é motivo de que possamos vangloriar-nos, mas um dom de Deus. Ser jovem é uma graça, uma aventura. É um dom que podemos malbaratar inutilmente ou recebê-lo agradecidos e vivê-lo em plenitude. Então, nós temos aqui nesse primeiro momento, como o Papa, os bispos, né, o documento caracteriza a juventude. E, ao mesmo tempo, fazer com que esse tempo possa ser realmente bem vivenciado. E daí ele vai dizer: ser jovem é uma graça, uma aventura, uma bênção de Deus. E a gente não pode tratar esse tempo como um tempo menos importante, como um tempo que pode ser consumido de qualquer forma. Não, pelo contrário, é um tempo para ser vivido em plenitude. Deus é o autor da juventude e age em cada jovem. Veja que beleza. A juventude é um tempo abençoado para o jovem e uma bênção para a igreja e para o mundo. Por isso que a gente precisa de jovens sadios, que a gente precisa de jovens realmente cristãos e convictos da sua fé. É uma alegria, uma canção de esperança e uma beatitude. Dá até para fazer uma música, esse pensamento do Papa Francisco sobre a juventude. Precisamos compreender como é que nós tratamos essa dádiva, como é que nós olhamos também a nossa juventude, ainda que seja o nosso filho, nosso neto, nosso parente, ou se a gente tem um olhar, às vezes, apenas de crítica e discriminação. Amemos a juventude. Como fase do desenvolvimento da personalidade, a juventude está marcada por sonhos que se vão formando, relações que adquirem consistência sempre maior e equilíbrio, tentativas e experiências, opções que constroem gradualmente um projeto de vida. É um pensamento muito comum. A gente cresce ouvindo que a juventude
ela faz parte daquela essência de seres sonhadores que buscam, que estão constantemente acreditando. E ao mesmo tempo é onde ali vão surgindo as possibilidades maiores de outros relacionamentos, de outras experiências. O amor de Deus e a nossa relação com Cristo vive não nos impede de sonhar. Não nos pedem para restringir os nossos horizontes. Pelo contrário, esse amor instiga-nos, estimula-nos, lança-nos para uma vida melhor e mais bela. Num mundo laico, digamos assim, corremos o risco, a tentação de achar que o jovem que está na igreja, que o jovem que participa, pode até ser visto como alguém que não está vivenciando a sua juventude. Olha só a que ponto a gente chega. Enquanto que o amor de Deus é que vai garantir a nossa juventude. E isso não vai nos impedir de sonhar, de lutar, e pelo contrário, nos estimula para uma vida mais santa, bela e feliz. Que a gente possa acreditar nesse ideal juvenil. Falar de jovens significa falar de promessas, significa falar de alegria. Os jovens têm tanta força, são capazes de olhar com tanta esperança. O jovem é uma promessa de vida que traz em si um certo grau de tenacidade. Tem um grau suficiente de insensatez para poder enganar-se a si mesmo e uma capacidade suficiente para curar a decisão que daí pode derivar. Alguns jovens talvez rejeitem esta fase da vida, porque gostariam de continuar a ser criança, ou desejam um prolongamento indefinido da adolescência e o adiamento das decisões. Mas a juventude não pode permanecer um tempo suspenso. É a idade das opções, consistindo nisto mesmo o seu encanto e a sua tarefa maior. Eis aí a importância, ao mesmo tempo, um desafio para todos nós. Os jovens tomam decisões nas áreas profissionais, sociais e política, e outras ainda mais radicais que determinarão a fisionomia da sua existência. E tomam decisões também a propósito do amor, com a escolha do seu par e na opção de ter os primeiros filhos. Então, você que é jovem, você que acompanha o jovem como pai, mãe, professores, como é que vocês sentem isso? Realmente percebe que os jovens têm poder de decisão? Os jovens participam mesmo das suas próprias decisões, no sentido de amadurecimento, no sentido de discernimento, sabendo que essas decisões também, muitas vezes, elas podem ser decisivas para um projeto de vida. Imaginem na dimensão afetiva quantos conflitos, quantas dificuldades que o jovem tem de administrar, às vezes, até um fim do relacionamento,
Muitas vezes, quando começa os namoros, começa a ser menos filho, menos aluno, menos cristão, enquanto que os relacionamentos deveriam somar. Mas é a fase também das opções, é onde ele vai. E é importante que essas opções, que esse discernimento, sejam vocacionais. Eu quero ser padre, eu quero construir uma família, eu quero ser um missionário, qual é a profissão que eu vou abraçar? E isso deve a gente ir sempre se perguntando e trabalhando em nossa vida. Mas, contra os sonhos que inspiram as decisões, há sempre a ameaça da lamentação, da resignação. Estas, deixemo-las aos que seguem a Deus a lamentação. Esta é um engano, faz com que te encaminhes pela estrada errada. Quando tudo parece estar parado e estagnante, quando os problemas pessoais não nos preocupam, não é bom dar-se por vencido. Veja aí um pensamento também importante. Cuidado para a gente não ir criando aquele perfil de pessoa vítima. O ser mais difícil da gente trabalhar é a vítima. A gente nunca ganha da vítima. O conselho não dá, a presença não dá, a ausência não estimula. Então o Papa está chamando, chega a chamar de Deus a lamentação. É quando a gente começa a achar que tudo está ruim. Mesmo eu tendo casa, mesmo eu tendo alimento, mesmo eu tendo a possibilidade do amor da família, ou do grupo e tudo mais, mas ainda assim eu sempre arranco uma lamentação de dentro de mim. Ao que isso pode nos levar? Então pensemos e vamos sempre mais usar bem a nossa inteligência para a gente não cair nas ciladas das lamentações. O caminho é Jesus. Façamo-lo subir para o nosso barco e façamo-nos ao largo com ele. Ele é o Senhor. Ele muda a perspectiva da vida. A fé em Jesus conduz-nos a uma esperança que vai além, a uma certeza fundada não só nas nossas qualidades e habilidades, mas na palavra de Deus, um convite que vem dele. Agora imagine, se nós temos no Brasil 53 milhões de jovens, quanto desses jovens participa de algum grupo de jovens? Quanto desses jovens assumem realmente a sua fé? E quantos não assumem? E se não participam de um grupo, se não assumem a sua fé, se não vive até mesmo as suas responsabilidades primárias, como na educação, o que se pode esperar? Então, até que ponto Jesus vai chegar e de que forma Jesus vai chegar na vida desse jovem? Se todo o resto do mundo já é um encanto para ele, enquanto que Jesus pode não dizer mais muita coisa. Claro que a conversão da gente pode se dar até no fim da vida, mas importante é que essa beleza rara, como dizia Santo Agostinho, não possa ser amada tarde. Santo Agostinho dizia: tarde eu te amei, tarde eu te encontrei, mesmo assim eu me converti. Devemos perseverar no caminho dos sonhos. Para isso, é preciso ter cuidado com uma tentação que muitas vezes nos engana. A ansiedade pode tornar-se uma grande inimiga quando leva a render-nos, porque descobrimos que os resultados não são imediatos. No dia a dia, a gente recebe várias pessoas com esse grave problema. Das pessoas que a gente conhece, né, teoricamente, é o Augusto Cury, porque ele trabalha mesmo cientificamente o ser humano com dados coletados, com pesquisas. E a ansiedade está entre um dos maiores males que tem atingido não só a nossa juventude, mas a todos nós.
Então a gente tem que ser inteligente para viver. É verdade que muitos de nós sofremos situações difíceis, problemas e tudo mais. Mas se a todas as situações nós julgarmos como difíceis realmente e como algo que não tem saída, é possível que no dia a dia a gente vai absorvendo um modelo de vida que a mente não aguenta, que o corpo não aguenta. A primeira fase da vida, os responsáveis são nossos pais, que devem nos educar para o sim, que devem nos educar para o não, que devem nos educar num caminho de vida disciplinada, e disciplina aqui não significa pavor, medo, não, mas é saber clarear o que convém e o que não convém, até porque quem está nascendo agora não sabe como é que é este mundo. E, frente a isso, agora, se chega uma situação que realmente que a gente nem sabe explicar, mas que nós somos portadores, talvez, de um distúrbio, de um transtorno, não vamos esconder isso também. Não vamos esconder isso de nós, principalmente. Qual é o primeiro caminho? Ir ao profissional. Existe um preconceito muito grande das pessoas em buscar o psicólogo, o psiquiatra, alguém que entenda de saúde mental, por causa do parecer social. E termina que realmente situações possam ir se agravando, você vai ficando realmente mais ansioso e termina aí com uma doença às vezes crônica. Então, saber procurar o profissional no tempo e na hora certa, sem adiar. A orientação espiritual é fundamental, porque quem não tem uma fé bem orientada também tem uma vida bagunçada. Terceira coisa, arrumar o ambiente familiar. Às vezes eu estou dentro de casa, mas eu estou como que um corpo estranho, eu estou deslocado, eu não me sinto bem com meus pais, eu não me sinto bem. E aí você começa a achar que o mundo lá fora é mais interessante, embora você não possa estar lá. Quer dizer, eu tenho uma vida, mas eu não estou vivendo esta vida no sentido de não acolher o meu habitat. E depois, ter disciplina. Hora para comer, hora para dormir, hora para trabalhar, hora para estudar, hora para oração. Se você não tiver essa disciplina, então é possível sim que em algum momento a sua vida vai ser preenchida só pelo pensamento e isso é um perigo. Então não é que a gente tenha receitas para prevenir ou para curar a ansiedade, mas talvez são luzes para nos ajudar a gente a saber lidar a própria vida e assim saber lidar também com essas situações adversas como a ansiedade e outras possibilidades de doenças. Os sonhos mais belos conquistam-se com esperança, paciência e determinação, renunciando às pressas. Ao mesmo tempo, é preciso não se deixar bloquear pela insegurança. Não se deve ter medo de arriscar e cometer erros. Devemos, sim, ter medo de viver paralisados, como mortos ainda em vida, sujeitos que não vivem porque não querem arriscar, não perseveram nos seus compromissos ou têm medo de errar. Ainda que erres, poderás sempre levantar a cabeça e voltar a começar, porque ninguém tem o direito de te roubar a esperança. Ninguém tem direito de te roubar a esperança. Acreditar que mesmo quando você cai, não é para permanecer caído. Você tenha coragem, a humildade de erguer a mão a quem possa te ajudar a levantar, caso você não tenha condições de levantar sozinho. Mas não ter medo de viver. Pelo contrário, ter medo de viver paralisado, um morto embora vivo, digamos que um morto ambulante por aí. Porque quando a gente não sonha, quando a gente não luta, quando a gente não tem uma causa, aí você pergunta, começa a perguntar qual é o sentido da existência da gente. Então,
Todo mundo precisa ter esperança, mas nós jovens precisamos ter uma esperança dobrada, porque somos seres carregados de muitos sonhos, graças a Deus. Jovens, não renuncieis ao melhor da vossa juventude. Não fiqueis a observar a vida da sacada. Não confundais a felicidade com um sofá, nem passeis toda a vossa vida diante de um visor. E tampouco vos reduzais ao triste espetáculo de um veículo abandonado. Vejam que imagens bonitas e, ao mesmo tempo, verdades ditas com uma pedagogia interessante aí pelo Papa Francisco. Não renuncieis ao melhor da vossa vida, é verdade? Não fiqueis a observar a vida da sacada. E não vamos confundir também a nossa felicidade com uma vida cômoda, sentada no sofá, porque eu tenho o pão e a sombra, né, o vestir é garantido. Precisamos ser uma juventude inquieta e tampouco vamos nos reduzir ao espetáculo, né, por exemplo, de um veículo abandonado, né? O Papa vai falar um pouco mais desta comparação. Não sejais carros estacionados, mas deixai brotar os sonhos e tomai decisões. Ainda que vos enganeis, arriscai. Não sobrevivais com a alma anestesiada, nem olheis o mundo como se fosseis turistas. Importante esse pensamento. Quando você vê um jovem sem perspectiva, que não luta, que não busca, então a gente dá vontade de ser jovem no lugar dele. Como eu gostaria de ser o jovem que o jovem não é no momento. No sentido de que, e isso vai gerando alguns enraizamentos perigosos, algumas certezas perigosas, que na verdade são mecanismos de defesa para justificar o que eu sou. Então eu vou me blindando, me fortalecendo, ao mesmo tempo eu não dou um salto de qualidade na minha vida e ainda me trabalho de uma forma que o outro termina não tendo condições de me ajudar, e isso é muito bom para mim, porque eu tenho todo o direito de ficar naquela vida cômoda. É necessário, né, que a gente arrisque muito mais, que a gente não seja este carro estacionado aí na vida, principalmente. Fazei-vos ouvir. Lançai fora os medos que vos paralisam, para não vos tornar de jovens mumificados. Vivei, entregai-vos ao melhor da vida, abri as portas da gaiola e saí a voar. Por favor, não vos aposenteis antes do tempo. Veja que parece, né, um jeito cômico até do Papa falar, mas lançai fora os medos que vos paralisam. Não vamos viver como múmias. Sabe, o pensamento pertinente do Papa é dizer que a gente tem que ser jovem dinâmico, que a gente tem que revolucionar. Aí a gente tem que usar uma palavra aqui que eu não sei se existe, desbitolar. Não olhar só para uma direção ou só. Não. E isso, é porque eu sou de família pobre, porque eu moro em tal realidade? Não. É muito mais do que isso que nós precisamos realmente ousar. E ele vai dizer: vivei, entregai-vos ao melhor da vida, abrir as portas daquilo que nos aprisiona, para que a gente não se aposente, não envelheça antes do tempo, né? Por mais que vivas e experimentes, nunca chegarás às profundezas da juventude, nem conhecerás a verdadeira plenitude de ser jovem. Se não te encontrares cada dia com um grande amigo, se não viveres na amizade de Jesus.
A amizade é um presente da vida e um dom de Deus. Através dos amigos, o Senhor purifica-nos e faz-nos amadurecer. Ao mesmo tempo, os amigos fiéis que permanecem ao nosso lado nos momentos difíceis são reflexo do carinho do Senhor, da sua consolação e da sua amorosa presença. Para isso, agora, né, o Papa vai trazer presente a importância da nossa amizade com Jesus. Primeiro, o valor da amizade normal entre nós, mas reconhecer que a nossa amizade com Jesus, ela é que vai garantir para nós a certeza de que nunca estamos sozinhos, que Ele está conosco, que Ele é nosso irmão mais velho. Ter amigos ensina-nos a abrir-nos, a compreender, a cuidar dos outros, a sair da nossa comodidade e isolamento, a partilhar a vida. Por isso, nada se pode comparar a um amigo fiel e nada se iguala ao seu valor. Então, da mesma forma que às vezes a gente é muito fiel aos amigos do campo de futebol, a gente é muito fiel àqueles amigos que a gente, sei lá, da festa, da balada, e às vezes até do mundo do crime, tem uma fidelidade ali. A gente pode construir uma amizade mais frutuosa. É importante que o grupo de jovens, por exemplo, seja um grupo de amigos. Não combinar só a vida no grupo de jovens, mas combinar também a vida do lazer, combinar também a participação na comunidade, combinar a caridade que a gente pode fazer, para que aquele ciclo possa ser algo que acrescente na vida de todo mundo. Todos nós vamos ganhar, todos nós vamos crescer. Eis o valor de uma amizade, mas saber direcionar esta amizade da melhor forma possível. A amizade não é uma relação fugaz e passageira, mas estável, firme, fiel, que amadurece com o passar do tempo. É uma relação de afeto que nos faz sentir unidos e, ao mesmo tempo, é um amor generoso que nos leva a procurar o bem do amigo. A amizade é tão importante que o próprio Jesus se apresenta como amigo. Já não vos chamo servos, a vós chamei-vos amigos. Com a graça que Ele nos dá, ficamos tão elevados que somos realmente seus amigos. Com o mesmo amor que Ele derrama em nós, podemos amá-lo, estendendo seu amor aos outros com a esperança de que também estes têm o seu lugar na comunidade de amigos fundada por Jesus Cristo. Como é bom a gente sentir a amizade de Jesus. Não sabemos o quanto nós somos fiéis na amizade com Ele, o quanto nós somos aquele amigo que ama no sentido desinteressado, no sentido que não é por causa de uma troca de alguma coisa, por algum interesse, mas que ama gratuitamente. E aí está o grande valor de uma amizade. Uma amizade que cuida, que zela, que quer o bem realmente do meu amigo. A amizade com Jesus é indissolúvel. Geralmente essa palavra é usada para o casamento, não de mancha, né? Nunca nos deixa, embora às vezes pareça calado. Quando precisamos dele, deixa-se encontrar por nós e está ao nosso lado para onde quer que formos, porque ele nunca quebra uma aliança. Essa deve ser a nossa certeza. Por mais que às vezes a gente seja infiel, por mais que às vezes a gente não é o amigo que deveria ser de Jesus, ele está lá à espera da nossa reconciliação com ele. A oração, por exemplo, permite-nos contar-lhe tudo o que nos e ao mesmo tempo
proporciona-nos momentos de preciosa intimidade e afeto, onde Jesus derrama a sua própria vida em nós. Rezando, abrimos o jogo a Ele. Damos-lhes lugar para que Ele possa agir, possa entrar e possa vencer conosco. Jovem, como é a tua vida de oração? Precisamos ter essa intimidade com Jesus, saber conversar com Jesus, ter esse diálogo através da oração, como Jesus presente aqui no nosso meio, conversar com Ele nos momentos difíceis, nos problemas, mas nas alegrias. E independente da alegria e da tristeza, eu devo ter um ponto marcado com o Senhor todos os dias, diariamente, e à medida do possível, várias vezes por dia, para que a gente possa permitir essa intimidade a ponto da gente não encontrar barreiras para dialogar com o Senhor e realmente abrir o jogo quando necessário. Poderás senti-lo a teu lado, e não só quando rezas. Reconhecerás que caminha contigo em todos os momentos. Cristianismo é uma pessoa que me amou tanto que reclama o meu amor. Cristianismo é Cristo. Jesus, esses dias, perguntava no Evangelho: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quando nós conhecemos um artista, somos fãs de alguém, a gente sabe tudo. Por exemplo, quem é fã de um determinado time, tem toda a tabela, vai junto com o time quando joga, sofre, vibra, dependendo do contexto do jogo. Se é um cantor, a gente tem agenda, sabe? As músicas novas, procura saber tudo daquela pessoa. Então, veja, gente, tudo isso passa. O cantor passa, o time de futebol passa, os ídolos que nós criamos, que são deuses, tudo passa, mas o Deus verdadeiro não passa. E para a nossa salvação é Jesus. Para a nossa felicidade é Jesus. Para a gente garantir a nossa juventude é Jesus. Por isso, o cristianismo não é só um conjunto de regras, de orientações, de sacramentos. O cristianismo é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. E me preocupa muito, porque se muito de nós não chegamos nem à igreja, quanto mais a Jesus. Claro que a gente pode conhecer Jesus não só na igreja, mas cada um tem os seus outros caminhos. Mas duvido muito que alguém que não esteja buscando Jesus através da vida comunitária vai estar buscando Jesus aonde, de que forma. Então, esse encontro com Jesus precisa acontecer. E à medida que ele acontece uma vez, a gente quer ser o seu amigo para sempre. Então, guardemos esta frase, este pensamento. O cristianismo é uma pessoa. Quem me apresenta esta pessoa? A igreja. Conhecendo a igreja, conhecendo esta pessoa que é Jesus, eu sou convidado agora a vivenciar os valores, o projeto de vida que essa pessoa me propõe, que é Jesus. E é o projeto de vida para a nossa felicidade. Jesus pode unir todos os jovens da igreja num único sonho. Um sonho grande, um sonho capaz de envolver a todos. O sonho pelo qual Jesus deu a vida na cruz e o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi derramado e gravado a fogo no coração de cada homem e mulher, no coração de cada um de nós. Gravou-nos com a esperança de aí encontrar espaço para crescer e desenvolver-se,
um espaço chamado Jesus, semeado pelo Pai. Deus, como Ele, como o Pai, enviado pelo Pai com a confiança que crescerá e viverá em todo o coração. Um sonho concreto, que é uma pessoa que corre nas nossas veias, faz exultar e dançar de alegria o coração. Deus abençoe e salve a nossa juventude. Continuemos esta reflexão, esta meditação com o pensamento do Papa Francisco e a gente agradece quem acompanha e valoriza o que nós temos feito para dar nossa contribuição a partir desse texto à nossa juventude e a todo o povo de Deus. Euane, quer deixar um recadinho aí para os jovens para concluir? Obrigado também pela tua participação. Obrigada pela participação de todo e que Deus nos abençoe sempre. Fiquemos em paz e na companhia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.